A verdade sobre o chupa-cabra me fez ficar sem dormir por muito tempo. Eu costumo dizer que existem histórias que o tempo não apaga. São os relatos que me chegam de todos os cantos desse nosso Brasil. Muitos vêm até a minha fogueira para contar seus causos, nas noites de quarta, mas nem todos podem fazer essa jornada. Por isso, eles me escrevem. Meu nome é Jonas Meia Face, e sou eu o guardião desses sussurros. Hoje, a poeira da estrada me trouxe 4 histórias que merecem ser ouvidas. Se tem coragem de fazer parte da nossa irmandade, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Cícero. O que vou contar aconteceu em 1997, no auge daquela loucura que varreu o Brasil. Eu era um menino de 12 anos, morando num sítio pequeno no interior da Paraíba. E o nome do medo, naquela época, era um só: chupa-cabra. Eu via na TV, no rádio, reportagens assustadas com imagens de cabras e ovelhas mortas e o povo falando de um bicho que não era daqui. Eu, menino, mal dormia. Meu pai, um homem do sertão, prático e duro, dizia que era tudo besteira. Invencionice de gente da cidade para vender jornal, ele rosnava. Mas a invencionice começou a chegar perto. Um sítio vizinho perdeu umas galinhas. Depois, um carneiro apareceu morto no pasto do seu neco. A história era sempre a mesma. O corpo estava intacto, mas seco, sem uma gota de sangue. E no pescoço, 2 furos pequenos, perfeitos, como se tivessem sido feitos com um prego. Meu pai não admitia, mas o vi reforçando a cerca do chiqueiro das nossas cabras. À noite, ele limpava sua velha espingarda de cartucho. O medo tinha chegado na nossa casa. E ele estava especialmente preocupado com uma cabra, a Estrela, meu xodó, a melhor leiteira que a gente já teve. Numa manhã de quinta-feira, acordei com um silêncio. Um silêncio errado. Não havia o balido das cabras. Meu pai e eu fomos até o chiqueiro. A cena que encontramos vai me assombrar para sempre. 5 das nossas cabras, incluindo a minha Estrela, estavam deitadas na terra batida, como se estivessem dormindo. Não havia uma gota de sangue no chão. Não havia sinal de luta. Apenas os corpos, intactos, gelados, e no pescoço de cada uma, aqueles 2 furos precisos e terríveis. Meu pai não disse uma palavra. O rosto dele, antes cético, agora era uma máscara de ódio e de um medo que ele não podia mais esconder. Naquela noite, ele pegou a espingarda e uma lanterna. "Vou ficar de vigília", ele disse. Eu, apavorado, mas sem conseguir imaginar deixá-lo sozinho, insisti em ir junto. Esperamos por horas, escondidos atrás de uns tonéis de ração. A noite estava abafada, sem lua. Foi quando ouvimos um som de algo se movendo no capim seco. Não era o andar de um bicho de 4 patas. Eram saltos, curtos, rápidos, silenciosos. Meu pai acendeu a lanterna e a luz revelou a criatura. Não era lobo, não era cachorro. Era uma coisa cinzenta, de pele lisa e esticada sobre ossos finos. Tinha uns espinhos escuros nas costas e braços longos, com garras. Mas o pior eram os olhos. 2 globos vermelhos que não refletiam a luz da lanterna. Eles brilhavam com uma luz própria, fria, inteligente. A criatura estava agachada sobre uma de nossas cabras restantes. Meu pai, com um grito de raiva, levantou a espingarda e atirou. O estrondo rasgou a noite. A coisa soltou um chiado agudo como um gás escapando de um cilindro. E com um salto impossível, voou por cima da cerca de arame farpado e sumiu na escuridão. No dia seguinte, com o sol já alto, fomos investigar o local. Meu pai procurava por uma mancha de sangue, a prova de que seu tiro tinha acertado. Não havia sangue, não havia nada. Até que eu vi. Brilhando fracamente na poeira, havia um objeto pequeno, metálico. Parecia ter caído da criatura quando ela foi atingida. Não era dente, nem garra, nem pedaço de osso. Era um objeto manufaturado. Uma espécie de cilindro de metal escuro com uns símbolos estranhos gravados e uma ponta fina e oca, como a de uma agulha. Estava levemente morno ao toque. Meu pai, que mal sabia ler e escrever, pegou o objeto. Ele o virou nas mãos calosas, olhou para a ponta fina e depois olhou para o pescoço de uma das nossas cabras mortas,
para os 2 furos perfeitos. Eu vi o rosto do meu pai mudar. O ódio deu lugar a um tipo de terror muito mais profundo. Um terror cósmico. Ele me olhou e disse com a voz falhando: "Meu filho, isso não é um bicho de Deus. Isso não estava bebendo. Estava colhendo." Naquele instante, a verdade nos atingiu. O chupa-cabra não era um animal, nem um demônio do folclore. Os furos não eram de presas. O sangue não estava sendo bebido como alimento. Estava sendo coletado. Aquela criatura era um drone biológico, um coletor de amostras. E aquele objeto na mão do meu pai era a sua ferramenta. Nós não estávamos sendo assaltados por um monstro. Nós éramos o laboratório a céu aberto de uma experiência que não era deste mundo. E isso, Jonas, é muito mais assustador do que qualquer lenda. Chegamos a um ponto crucial. E se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo. Inscreva-se para não se perder nas sombras. Deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Júlio. A história que vou contar aconteceu há 10 anos, mas parece que foi ontem à noite. E a assombração que ela me deixou não é a de um fantasma, mas a do meu próprio arrependimento. Eu estava voltando de uma festa na cidade vizinha, dirigindo meu golzinho velho por um atalho, uma estrada de terra que cortava por entre as fazendas, escura como breu. Era tarde, passava das 2 da manhã. No meio do nada, os faróis do carro iluminaram uma figura branca na beira da estrada. Reduzi a velocidade, o coração já na boca. Era uma mulher, vestida de noiva. O vestido branco estava sujo de terra vermelha na barra, o véu tinha um pequeno rasgo e ela chorava em silêncio, com o rosto entre as mãos. O juízo na minha cabeça gritava para eu acelerar, mas o coração viu uma moça em apuros, talvez abandonada ali. Parei o carro ao lado dela. "Moça, tá tudo bem? Precisa de ajuda?" Ela levantou o rosto. Era jovem, bonita, mas os olhos estavam inchados e perdidos, numa dor que eu nunca tinha visto. Ela não respondeu, apenas apontou para o fim da estrada e fez que sim com a cabeça. Abri a porta. Ela entrou no banco do passageiro. Assim que ela entrou, o carro ficou gelado e um cheiro de flores velhas e de terra molhada tomou conta do ar. Ela não disse uma palavra, apenas continuou a chorar baixo, olhando para a escuridão lá fora. "Para onde a senhora vai?" perguntei, já me arrependendo da minha boa ação. Ela finalmente falou, com a voz um sussurro de vidro quebrado, apontando para a frente com um dedo trêmulo. "Para a capela, no fim da estrada. Ele me deixou lá, mas ele vai voltar. Eu sei que vai." Continuei dirigindo, o silêncio pesado entre nós. Alguns minutos depois, eu vi a capela, ou o que restou dela. As paredes estavam comidas pelo tempo. O telhado tinha desabado em vários pontos, e o mato crescia onde um dia foi o altar. Era uma ruína. Parei o carro. "Moça, não tem ninguém aqui. Isso está abandonado há anos." Ela parou de chorar. O silêncio dentro do carro ficou absoluto, pesado, mortal. Ela ficou de cabeça baixa, e então, lentamente, ela ergueu e se virou para mim. O rosto dela não era mais um rosto. A pele se desfez como papel molhado, revelando o crânio amarelado por baixo. As órbitas vazias e escuras me encararam. A mandíbula de osso se abriu e um grito que não era humano, um grito de 50 anos de dor e solidão, encheu o carro. "Ele não veio!" Eu não pensei. Meu corpo agiu por puro instinto de sobrevivência. Abri a porta do carro e corri. Corri pela estrada de terra sem olhar para trás, deixando o carro, a chave, tudo. Só parei quando meus pulmões queimaram e minhas pernas cederam, já no asfalto da rodovia principal. No dia seguinte, voltei com meu avô para buscar o carro. Ele estava lá, vazio, com as portas abertas. O interior ainda estava gelado. Contei a ele, tremendo, o que tinha acontecido. E meu avô, com o olhar triste de quem conhece as feridas da terra, me contou a lenda da noiva da capela velha. A história de Inês,
que há 50 anos foi abandonada no altar pelo noivo, Arnaldo, um rapaz covarde, e que de desgosto se enforcou na torre da capela. Mas a maldição não prendeu só ela, meu neto, prendeu ele também. Dizem que o espírito do Arnaldo também vaga por essa estrada, com vergonha. Ele quer ir até ela, pedir perdão, mas o medo dele é maior que o amor, e ele nunca chega na capela. Meu sangue gelou. Então, por que ela me pegou? Perguntei. Meu avô me olhou fundo nos olhos. Os antigos dizem que o encanto só se quebra no dia em que um homem de coração bom, fazendo o papel do noivo, tiver a coragem que o Arnaldo não teve. O dia em que um homem a acompanhar até o altar em ruínas, para que a cerimônia dela finalmente termine e as duas almas descansem. Naquele momento, o horror verdadeiro me atingiu. Eu não dei carona para uma alma penada. Eu fui convocado para um ritual. Ela não queria me matar. Ela queria a minha coragem. E eu corri, exatamente como o noivo original. A gente sempre acha que a história de fantasma é sobre correr e sobreviver. Mas e se às vezes for sobre ficar? Sobre ter a coragem de dar o último passo para uma alma que não consegue mais andar? Desde aquela noite, toda vez que passo por uma estrada de terra, eu rezo. Não para não encontrar um fantasma, mas para que, se eu encontrar, eu tenha a coragem que me faltou. Porque a pior assombração que eu carrego não é a memória de uma caveira gritando. É a certeza de que eu a abandonei no altar mais uma vez. Terceiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Mariana. Eu queria contar a história de como o meu primeiro apartamento, o meu sonho de independência, se tornou a minha prisão particular. Tudo começou há 6 meses. Consegui um bom emprego e finalmente aluguei meu próprio lugar. Um apartamento pequeno, mas novo, com cheiro de tinta fresca. Eu estava nas nuvens, até notar a mancha. Na parede do meu quarto, uma parede grande e lisa, pintada de um branco gelo, havia uma sombra escura perto do canto. No começo eu achei que era uma falha na pintura ou um truque da iluminação, mas ela tinha uma forma. Não era uma mancha, era uma silhueta. A silhueta de um homem alto e magro, apenas parado. Passei um dia inteiro tentando entendê-la. Movi a luminária, arrastei o guarda-roupa, abri e fechei a cortina, nada mudava a sombra. Ela não dependia de nenhuma fonte de luz. Ela estava simplesmente ali, na parede. Tentei ignorar, mas como se ignora um estranho parado no seu quarto? O verdadeiro pavor começou em uma noite, uma semana depois. Eu estava deitada, incapaz de dormir, encarando a figura escura na parede. Pisquei, um piscar longo e cansado, e quando abri os olhos, a sombra tinha se movido. Estava uns 2 palmos mais perto. Meu cérebro gritava que era sono, que meus olhos estavam me enganando. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. E na outra. A cada noite a sombra se movia um pouco, sempre quando eu não estava olhando diretamente. Até a noite em que eu acordei com aquela sensação horrível de estar sendo observada. Abri os olhos. Meu coração disparou. A parede no canto do quarto estava limpa, branca. A sombra não estava mais lá. Girei a cabeça em pânico e a vi. Ela não estava mais na parede. Ela estava no meio do meu quarto. Um rasgo de escuridão mais escura que a própria noite, flutuando a 1 metro do chão. A mesma silhueta de um homem alto e magro. E ela estava virada, na minha direção. Aquilo se tornou minha rotina de terror. Eu acordava no meio da noite e a encontrava em um lugar diferente. Às vezes parada perto da janela, olhando a rua. Outras vezes flutuando perto do meu guarda-roupa. E nas piores noites, ela estava ali, parada, aos pés da minha cama, apenas me observando em silêncio. Eu não dormia mais. Passei a viver à base de café e medo. Deixava todas as luzes da casa acesas, mas não adiantava. Com a luz acesa, ela ficava mais fraca, translúcida. Mas eu ainda podia vê-la. Um nó de escuridão no ar. Eu precisava de respostas. Falei com o síndico, com os vizinhos. Alguém morreu neste apartamento? Aconteceu alguma tragédia neste prédio? A resposta era sempre a mesma. Não, moça, o prédio é novo. Você é a segunda moradora desse apartamento. Não havia fantasma. Não havia história. Eu estava sendo assombrada pelo nada. Desesperada, consegui encontrar nas redes sociais a primeira inquilina,
Uma moça chamada Júlia. Enviei uma mensagem, me sentindo uma louca. Oi, Júlia. Sei que isso é estranho, mas quando você morou no apartamento 503, você via uma sombra estranha no quarto? A resposta dela veio em menos de 1 minuto. E eu queria nunca tê-la lido. A mensagem era curta e direta. Ah, sim, a sombra. Eu também via. Por isso me mudei. Mas eu descobri uma coisa antes de sair. A sombra não é da casa, Mariana. Ela é sua. Ela é sua. A frase ecoava na minha cabeça. Não fazia sentido. Fui até o espelho de corpo inteiro que tenho no corredor. A luz estava forte. Eu me olhei, procurei algo de errado em mim, no meu reflexo. Tudo normal. Então, por instinto, eu olhei para baixo. Olhei para o chão. E foi aí que eu gritei. Um grito que não saía da minha garganta há semanas. Meu corpo, sob a luz forte do corredor, estava projetando 2 sombras no chão de madeira. Uma era minha sombra normal, perfeitamente recortada, imitando cada movimento meu. A outra, um pouco à esquerda dela, era a silhueta de um homem alto e magro. E ela estava, perfeitamente, absolutamente, imóvel, apenas me observando de baixo. Eu não sei como ou porquê. Se ela sempre esteve comigo e só agora se manifestou, ou se eu a criei com o meu medo e a minha solidão. Eu só sei que eu não estou mais sozinha. Nunca. A gente sempre tem medo do fantasma que assombra uma casa, do espírito que ficou para trás. A gente se preocupa com o mal que vem de fora. Mas ninguém nunca nos avisa para ter medo da nossa própria sombra. Principalmente quando você descobre que não tem apenas uma, e que só uma delas te obedece. Quarto relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Fábio. Minha história não se passa numa fazenda ou numa estrada de terra. Aconteceu no centro de São Paulo, no edifício São Jorge, uma daquelas colmeias de concreto dos anos 60, com corredores mal iluminados e um cheiro permanente de poeira e cidade velha. Eu morava no 8º andar, e o meu pesadelo se mudou para o apartamento de baixo, o 7B. Se mudou é um jeito de dizer. Não vi caminhão, não vi móveis. Numa noite, simplesmente, o apartamento, que estava vazio há anos, passou a ser habitado. Eu nunca vi o morador. O síndico, seu Alceu, disse que era um homem recluso, que pagava o aluguel em dinheiro deixado num envelope debaixo da porta. Eu não via o homem, mas eu o ouvia. Ou melhor, ouvia os barulhos dele. Começou com um arrastar constante, como se ele tivesse sempre arrastando sacos de areia pelo chão. E depois, um chiado. Um chiado baixo e agudo, como centenas de vozes pequenas e distantes. Junto com os barulhos, vieram os ratos. No começo, era um ou outro no corredor, o que já era nojento, mas logo virou uma praga. Eles estavam em todo lugar, nas escadas de emergência, na garagem, dentro das paredes. O seu Alceu espalhou veneno, mas parecia que os bichos comiam e engordavam. Eles eram ousados, não tinham medo de gente. E os sons do 7B ficavam mais altos a cada noite. Aquele apartamento se tornou uma caixa de ressonância de arranhões, guinchos e do som de milhares de patinhas correndo. Um cheiro adocicado e rançoso de ninho, de amônia e de decomposição começou a subir pelas frestas do meu assoalho. Eu liguei os pontos. A praga começou quando o vizinho chegou. Reclamei com um síndico, que foi até a porta dele e bateu. Ninguém atendeu. Ele deixou um aviso. Nada. Uma noite, olhando pela minha janela, olhei para a janela do 7B, logo abaixo. Estava imunda, mas vi um movimento lá dentro. Não era uma pessoa, era uma massa escura, ondulante, que se movia pelo chão como um líquido grosso. Pisquei, esfregando os olhos e não vi mais nada. É o meu sono, pensei. Tô ficando louco com esse barulho. O estopim foi quando o filho de uma vizinha foi mordido por um rato no corredor. O pânico e a raiva tomaram conta do prédio. Naquela noite, um grupo de moradores, liderado por um cara mais esquentado do 3º andar, decidiu que ia resolver a situação na marra. Fomos todos até a porta do 7B. Batemos, gritamos. A única resposta foi o som de 1000 coisas pequenas se agitando freneticamente do outro lado. "Arromba essa porta!" alguém gritou, e a arrombaram. A porta se abriu com estrondo. O cheiro que veio de lá quase nos derrubou. Era uma onda de fedor que queimava o nariz. E então
nós vimos. O apartamento estava completamente vazio, sem um único móvel, sem cama, sem mesa, sem fogão. O chão, as paredes, até o teto estavam cobertos por um tapete vivo, pulsante e cinzento, um mar de pelos, de caudas nuas e de milhares de olhos pequenos e brilhantes que nos encaravam. Eram ratos, uma massa viva e ondulante de ratos. Procuramos pelo homem, pelo morador. Ele não estava lá. O desgraçado fugiu, alguém disse. E nesse momento, o mar de ratos parou de se mover. Um silêncio total e antinatural caiu sobre o apartamento. Da massa, um único rato, maior e mais escuro que os outros, se destacou. Ele caminhou lentamente para frente, parou no meio da sala e se ergueu sobre as patas traseiras, nos encarando. E então, ele falou. A voz era um chiado áspero, uma sobreposição de centenas de guinchos agudos que, de alguma forma, formavam palavras. Era a voz abafada que ouvíamos através do chão. A voz do nosso vizinho. Procurando por mim? Que falta de educação! Entraram sem pedir licença. Mas podem ficar. Nós gostamos de companhia. Meu cérebro se partiu. O homem dos ratos não era um homem que criava ratos. Não havia um homem. Ele era os ratos. Uma mente colmeia, uma consciência coletiva formada por essa praga imunda que se manifestava como uma única entidade. O que se seguiu foi o caos. Gritos, gente correndo, tropeçando. Eu fui o último a sair, paralisado, vendo o rato porta-voz ser reabsorvido pela massa pulsante no chão. Mudei daquele prédio no dia seguinte. A gente vive nessas colmeias de concreto, preocupado com o vizinho que faz barulho, que ouve música alta, mas a gente nunca para pensar no que vive nas paredes, nos porões, nos esgotos. E se um dia eles decidirem que não querem mais ser só os ratos? E se eles decidirem que querem ser o vizinho? Eu não sei o que aconteceu com o edifício São Jorge, eu só sei que às vezes, quando tá tudo em silêncio, eu ainda ouço um arranhadinho baixinho e rezo para que seja só o vento. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?